Boa noite, meu nome é Cleidson Nascimento Silva. E o meu nome é Antônio Tagino de Souza Neto e nós cursamos Direito na Universidade Federal do Amapá e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre Direito da Informática, matéria esta ministrada pelo professor Dr. Raul Galadio. Falaremos mais precisamente sobre o Direito da Informática e suas ligações com outros ramos do direito, suas diferentes denominações e o seu objeto de estudo. Agora eu vou começar introduzindo o trabalho. Bom, introduzindo o trabalho, vemos que o direito da informática ele vem se tornando cada vez mais útil à medida que há o avanço tecnológico na sociedade contemporânea, né? Não se consegue mais exercer direitos e deveres sem que a gente utilize tecnologias como celulares, computadores. As pessoas hoje se veem reféns, né, desse tipo de tecnologia. E o direito da informática vem basicamente para isso, para regulamentar, né, essas áreas em que, esses meios virtuais em que as pessoas hoje elas estão completamente conectadas ao tempo todo, trocando informações, trocando dados. E o direito da informática vem para tratar especificamente desse assunto que é tão atual e que é tão importante. Portanto, neste presente trabalho, trouxemos mais especificamente, dentro do direito da informática, 3 temáticas cruciais para mais fácil entendimento acerca do tema, que é o direito da informática e sua ligação com os demais ramos do direito, as suas diferentes denominações e o seu objeto de estudo. Bom, tratando mais especificamente das ligações, né, que o direito da informática tem com outros ramos do direito, sabemos que nenhum ramo do direito ele é independente e que todos eles bebem de alguma fonte de conhecimento, de alguma das fontes do direito, sejam elas outros dispositivos legais, né, ou sejam elas normas até mesmo consuetudinárias, que são as normas costumeiras, que a gente chama dentro do direito. E sobre essa influência, o reflexo do direito da informática nos demais ramos do direito, trazemos a colação da doutrina de Carlos Bariuso Ruiz, um doutrinador internacional, e que, segundo este autor, o direito da informática, em uma tradução livre, atinge em maior ou menor medida todos os demais ramos do direito, dentre os quais destacamos a filosofia do direito como responsável por fundamentar esse fato novo e coordenar as diversas partes envolvidas, o sócio-laboral, como que a implementação de tecnologias modifica as atuais condições de trabalho e emprego, que é o tal que a gente chama hoje, né, depois dessa pandemia, o teletrabalho, o trabalho feito de forma remota, né, permitindo essas relações de trabalho. Também atinge o direito comercial com novas formas de mercado, novas formas de contratação. Atinge o direito processual definindo e avaliando os testes realizados por meio eletrônico dentro da tecnologia da informação e estabelecimento de processos adequados à realidade da tecnologia da informação. Dentro do direito penal, o nosso doutrinador traz que ele tem a função de tipificar e punir novas ações e condutas criminosas que surjam dentro do meio do direito da informática, dentro do meio virtual ou qualquer que seja a área de atuação do direito da informática, que será abordada mais à frente através do objeto de estudo, e também do direito administrativo, estabelecendo procedimentos mais ágeis dentro, né, da administração pública, da administração privada, enfim. O direito da informática também está inserido no direito administrativo dessa forma. Como vimos então, através do nosso doutrinador, não é possível, né? Não é possível que o direito da informática ele não seja correlacionado, ele não esteja interligado com os demais ramos do direito, justamente porque há uma necessidade dessa interligação, dessa correlação para o efetivo procedimento, para a efetiva prestação do direito jurisdicional, né, que a população tem. E grande parte do que abrange também é objeto de estudo de outras áreas do direito,
que podem e devem ser relacionadas para que tenhamos uma melhor análise do caso concreto em questão. Diante disto, analisaremos agora algumas jurisprudências do Tribunal Mapaense acerca desse tema tão atual que trouxemos para debate. Bom, trouxemos aqui uma jurisprudência de uma ação penal privada de crimes contra a honra, tá? É um crime tipicamente, é uma área de atuação tipicamente do direito penal. Porém, nesse caso em específico, foi uma campanha difamatória na rede social no Twitter. Ou seja, aí temos aí uma atuação do direito da informática em interligado, correlacionado com o direito penal, né? Então, dentro dessa jurisprudência, que foi um procedimento ordinário, né, do dia 31 de agosto de 2016, temos aí uma clara, óbvia correlação, uma óbvia interligação entre dois ramos do direito que foram necessários para que se chegue, né, a uma melhor análise do caso concreto. Trouxemos aí matéria do direito penal, né, e trouxemos aí a matéria do direito da informática, seu campo de atuação, né, dentro dos meios virtuais, dentro da rede social, mais especificamente a rede social Twitter. Então, abordamos até então, né, a correlação, né, do direito da informática com os demais ramos do direito, vimos jurisprudência, vimos doutrinador internacional e agora vamos falar sobre as diferentes denominações, né, do direito da informática. Sobre esse segundo questionamento, o direito da informática também é denominado direito virtual, direito da internet, direito remoto, etc. Porém, essas denominações concluímos que não são bem acertadas porque elas restringem esse campo de atuação, que é tão amplo, né, apenas à internet. Sabemos que a amplitude do direito da informática ela é muito maior, vai muito além do que só a internet pode oferecer. Portanto, o direito da informática, essa denominação, direito da informática, ela vê-se como a mais correta, como a mais acertada por abranger as demais particularidades relacionadas, né, à tecnologia da informação. E agora trazendo mais um doutrinador, né, vamos falar falando sobre essas diferentes denominações, né? Gilberto Martins de Almeida, professor de Direito de Informática da PUC do Rio de Janeiro, e Leonardo de Campos Melo, que é advogado e professor da PUC do Rio de Janeiro, eles trazem a seguinte fala: no tocante à terminologia direito da informática, ela parece ter se consagrado à falta de opção mais adequada, né? Como vimos anteriormente, ela se trata da mais adequada porque as demais elas limitam o campo de atuação, né, do direito da informática frente aos desafios encontrados. Por um lado, a informática, como técnica e como aparato, transcende os aspectos meramente privatistas inerentes a uma indústria ou a um mercado em particular e abrange também os aspectos de interesses públicos, tá? De outra parte, tal expressão evita a designação de um atributo qualificador estranho ao direito. Nessa linha, apesar de haver quem defenda o contrário, não parece tecnicamente mais apropriado se referir a direito eletrônico ou a direito digital e as outras denominações que, em tese, se adequariam bem mais que informática jurídica. Eis que o direito da informática não há de ser confundido com o direito informático. Portanto, depois de tudo que foi abordado, encerro aqui a minha fala e passo a palavra para o meu colega Cleidson Nascimento Silva para abordar mais sobre o objeto de estudo e assim concluir o trabalho. Dando continuidade ainda ao tópico das ligações do direito da informática com os outros ramos do direito, a partir dessa jurisprudência que foi apresentada, resta comprovado que, de fato, assim como outros ramos do direito, o direito da informática também se liga com várias outras disciplinas. E a partir de agora, eu apresentarei a ligação do direito da informática, tendo como base a
as leis presentes no ordenamento jurídico brasileiro. Primeiramente, nós vamos apresentar a ligação do direito da informática com o direito constitucional, apresentando alguns artigos, incisos que estão presentes no texto constitucional. O primeiro exemplo que a gente tem é o artigo 5º, inciso 4, que traz que é livre a manifestação de pensamento. Ou seja, agora, por exemplo, numa sociedade atual, a gente pode observar que há essa manifestação de opiniões, há essa manifestação de pensamento, principalmente nas redes sociais. Por exemplo, agora que nós estamos vivendo o período eleitoral, muita gente está expondo a sua opinião. E, portanto, aqui a gente pode observar a clara relação entre o direito constitucional e o direito da informática, exatamente porque há essa utilização da internet para expor essa opinião. Agora, indo para o segundo exemplo, ainda do direito da informática, é que da mesma forma em que é possível ter essa manifestação de pensamento, é possível também, em casos de abuso de direito, que seja assegurado o direito da resposta, além da indenização por dano moral, dano material ou à imagem, segundo o artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal. Bom, indo para o terceiro exemplo, nós podemos citar o artigo 5º, inciso 14, o qual assegura o direito ao acesso à informação. Bom, como todos sabem, a grande maioria da população ela usa sites da internet, como por exemplo o G1, ou o UOL, o R7, para acessar as informações, ou seja, atualmente nós usamos bastante esses sites que são acessados por meio da internet para obter algumas informações da nossa sociedade. E por fim, último exemplo, nós temos o artigo 22, inciso 4, que alude que compete à União legislar sobre a informática. Agora nós falaremos um pouco da relação do direito da informática com o direito administrativo. Primeiramente, um exemplo que a gente tem a apresentar é a recente Instrução Normativa da Receita Federal, número 2066, de 24 de fevereiro de 2022. Bom, no artigo 1º dessa instrução normativa, ela fala que essa norma tratará sobre o acesso ao sistema virtual de atendimento, ou seja, ela visa regular o procedimento de certificados digitais que são emitidos pela Receita Federal. E o segundo exemplo que a gente tem a apresentar aqui é exatamente o princípio da publicidade, que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, o qual aduz que os atos da administração eles devem ser publicados principalmente em portal da transparência, para que todos os cidadãos tenham acesso a esses dados. Já quanto à relação do direito da informática com o direito do trabalho, a reforma trabalhista de 2017, que alterou claramente a CLT, houve a previsão do teletrabalho, que é conhecido como home office. O que acontece? Nessa modalidade de teletrabalho, há o uso de recursos tecnológicos, principalmente da internet e de aplicativos de comunicação, em que o trabalhador, de certa forma, acaba trabalhando, na maior parte do tempo, à distância. O que acontece aqui? Há um uso excessivo da internet e, portanto, é aplicável perfeitamente essa relação com o direito da informática. Bom, quanto à relação do direito civil com o direito da informática, aqui, considerando que os outros grupos eles irão apresentar detalhadamente sobre o conteúdo das leis, nós iremos apenas se ater a citar essas leis, como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei número 12.527 de 2011, e outro exemplo é a Lei do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014. Ainda quanto ao Marco Civil da Internet, nós resolvemos citar uma jurisprudência
do STJ sobre esse assunto, que é o recurso especial número 1.914.596 do Rio de Janeiro. Bom, esse recurso especial ele trata de um caso em que se queria a identificação dos indivíduos que estavam propagando com o uso da internet, né, fake news, e a partir dessa identificação desses indivíduos, eles queriam uma eventual reparação civil ou criminal que seria aplicado a esses indivíduos. Agora, no tópico 3, eu vou falar um pouco sobre o objeto de estudo da disciplina. Contudo, antes da gente adentrar no tema em si, cabe diferenciar o objeto de estudo da informática e o objeto de estudo do direito da informática. Bom, o objeto de estudo da informática, segundo os doutrinadores Diógenes Ferreira, Fabiano Cavalcante e Frederico Nogueira, ele é o tratamento automático por meio de utilização de técnicas, procedimentos e equipamentos adequados, tendo como base os computadores. Ou seja, o principal enfoque aqui é exatamente a utilização das informações por meio desses computadores. Por sua vez, o direito da informática corresponde aos fatos jurídicos que ocorrem nos meios virtuais, abarcando os equipamentos que o integram. Ou seja, aqui o objeto de estudo do direito da informática, ele trabalha tudo o que ocorre no meio digital e que tenha relevância ao direito. E o que acontece? Todos sabem que a sociedade moderna é bastante cercada com o uso dessa tecnologia, por exemplo, computadores, tablets, as redes sociais, e o avanço dessa tecnologia ela ocorre diariamente, com a criação e a atualização desses equipamentos que eu citei anteriormente. E além disso, quando a gente trabalhou as disciplinas propedêuticas, a gente aprendeu que a sociedade vai avançando e posteriormente o direito muda, ou seja, chegou a um certo ponto que, como tinha bastante utilização desses equipamentos, além também da criação de novos equipamentos, fez-se necessário a criação de um novo ramo do direito. E é o que a gente conhece hoje como direito da informática. Agora eu falarei o quarto tópico, que é a correlação com a pandemia, o direito da informática com a pandemia. Só que antes de adentrar nesse tema em si, faz-se necessário, de forma sucinta, apresentar alguns principais aspectos que cercam a Covid-19. Bom, primeiramente, o primeiro caso que foi registrado foi em 2019, na cidade de Wuhan, na China, que foi o caso de uma nova cepa do coronavírus. E que, devido a essa facilidade de propagação, rapidamente vários países foram assolados com essa doença. E visando exatamente minimizar, conter essa forma de propagação, os órgãos especializados em saúde eles recomendaram que a população ficasse em casa, né, para diminuir essa propagação. Ou seja, o que aconteceu? Que diante desse cenário foi possível perceber que a utilização de equipamentos foi mais acentuada, esses equipamentos eletrônicos no caso. E que é exatamente que o direito da informática ele vem trabalhar, que é o uso desses equipamentos eletrônicos e que tenham relevância para o direito. E o que aconteceu, por exemplo, que com a utilização desses equipamentos e a recomendação que a população ficasse em casa, nós podemos citar o caso, por exemplo, do regime de teletrabalho, que foi bastante adotado, né, pelo vários países. E outro exemplo que a gente pode citar já na esfera das audiências telepresenciais, né, que por conta do coronavírus,
as audiências elas foram realizadas de forma remota. E, portanto, a gente observa assim a relação do direito com a informática diante dessa pandemia do coronavírus, que foram duas áreas que andaram bastante juntas durante esse período.